Hoje a gente vai tratar aqui no TTS Supremo de Audacity ou Audacity, como queiram, né? O editor aqui de áudios que me acompanha há muitos anos, inclusive tem posto pão aqui na mesa de casa já há alguns anos também. Não que eu me sinta à vontade para, enfim, discorrer longamente sobre o Audacity. Eu acho que tem gente que está muito mais qualificada que eu para isso, né? Gente que utiliza inclusive o Audacity aí com os seus leitores de tela e que tem realmente uma destreza com a coisa, né? Eu faço um uso muito específico do Audacity. Esse uso, como eu disse, tem garantido inclusive aqui o pão na mesa, mas ele tem características e eu já sustentei isso aqui já anteriormente aqui no TTS Supremo, que me levam até hoje. Então isso, estamos em 2025 e eu ainda não mudei de opinião, tá? Então o Audacity para mim é o melhor editor de áudios que existe, não por ser o mais completo, não por ser o que tem mais recursos, enfim, ele é o melhor editor de áudios que existe para mim. E para nós que usamos leitor de tela, por três razões, tá? Então o Audacity ele é um software livre, isso até merece algumas reticências aí, porque ele andou trocando de dono, mas o espírito ainda segue sendo mesmo, né? Ele é multiplataforma, então independente de onde você esteja, no Windows, no Linux ou no Mac, você vai poder desfrutar do Audacity. Até aqui eu acho que a gente já tem dois fatores bem importantes, mas o terceiro fator, e talvez o mais importante de todos, é que o Audacity, ele não precisa de absolutamente nada para funcionar com uma compatibilidade excelente com os nossos leitores de tela. Então o Audacity ele é um dos poucos editores de áudio que conseguem cumprir essas três camadas que eu mesmo imponho a mim mesmo na hora que eu vou utilizar o software, né? Geralmente eu dou prioridade para o software livre, que ele seja multiplataforma, para que eu possa começar a trabalhar no sistema e terminar no outro, e claro, nível de compatibilidade. Mas o Audacity, o pessoal lá da Canonical conseguiu tornar esse processo de instalar e de utilizar o Audacity ainda melhor. É inacreditável o que eu vou mostrar para vocês. Chamadinha do canal, vamos nessa. Acessibilidade. Inclusão digital. TTS Supremo. 11Y. Bom, de uns anos para cá, de uns meses para cá, eu também passei a utilizar IA no momento ali que eu vou fazer as minhas edições com Audacity, né? Alguns meses atrás a gente recebeu aqui no Audacity o OpenVino, né? Que é uma automação aqui baseada em IA que faz algumas coisas muito interessantes, tá? Eu consigo separar a voz, eu consigo tratar o áudio, eu consigo criar música, enfim, tem uma série de coisinhas ali que são possíveis de ser feitas com IA. Dependendo do tamanho do arquivo e dependendo da manobra que você vai fazer, isso pode levar um bom tempo, tá? Então, né, para o meu uso, eu faço tratamento de áudio, né, utilizando o OpenVino, né? E aí, para o meu uso, é bem aceitável o tempo que ele leva para, por exemplo, purificar um áudio de 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, remover ruídos e tal, né? Essa instalação, ela é um tanto quanto complexa, tá? Inclusive lá no Windows, né? Então a gente vai lá, baixa o Audacity, independente de você fazer o download lá na Microsoft Store ou de fazer no site. Mas se você estiver no site, você já vai lá e procura pelo OpenVino e baixa também o executável do OpenVino, beleza? Feito esse trâmite todo, você entra no Audacity, né? Vai lá, habilita o OpenVino lá nos plugins, né? E aí você passa a utilizar ele, tá? Aqui estou fazendo um resumo bem, não é um tutorial isso aqui, tá, gente? Apenas a gente está batendo um papinho aqui, tá? Então, feitos todos esses
digamos, esses ajustes, tá lá o OpenVino funcionando na tua DAW, no teu editor. Legal? O que aconteceu de uns tempos para cá, tá? Hoje a gente entra aqui, por exemplo, na loja no Linux, tá? Na loja do Zorin OS, e a gente vai encontrar 3 versões do Audacity. A versão em .dev, a versão em Flatpak, ambas muito boas. O Flatpak, inclusive, ele já vem empacotado com uma série de plugins a mais, né? Mas quando a gente, na loja, a gente escolhe o empacotamento do Audacity feito em Snap. A Snap é uma outra maneira também de distribuir software aqui no Linux, né? Mantido pela Canonical, né? A gente vai ter uma surpresa que é simplesmente, ela é simplesmente matadora, porque quando a gente termina de instalar o Audacity, a gente já tem nele não só instalado o OpenVino, como também ele já está habilitado. Então vocês percebam que coisa incrível, aquela coisa de você sair procurando pelo plugin, fazendo a instalação do plugin, indo depois lá habilitar o plugin, acabou tudo isso, né? Com uma simples, você simplesmente pesquisa pelo Audacity na loja, né? Entra ali na versão dele Snap, manda instalar e acabou. Você não faz mais nada. Então é aquela coisa, o seu trabalho é só fazer o download, né? Aliás, fazer o download, não clicar em instalar, né? Porque o download vai vir, lógico, né? Não tem assistente de instalação, não tem next, nada. Você simplesmente instala o pacote e usa. Então isso é uma vantagem para quem principalmente estiver utilizando, testando o Zorin OS, que é uma vantagem que nenhum outro sistema tem, e nem mesmo o próprio Audacity em outros sistemas operacionais baseados em Linux. Porque que eu tenho indicado para a galera, né, o Zorin OS, principalmente para quem quer colocar o computador em produção, né? A gente indica, eu tenho indicado aqui o Zorin OS justamente por esses facilitadores, né? Então eu tenho ali na loja do Zorin as 3 formas mais importantes, mais populares de se distribuir software no Linux ali, já de pronto, né? Sem falar, claro, na possibilidade que a gente também tem de trabalhar com web apps, né? Mas pensando no Audacity, em todas as manobras que a gente não precisa fazer para que o OpenVino funcione, e a quantidade o nível de navegação que a gente vai ter que ter lá no Windows, inclusive para fazer toda essa instalação, é muito impressionante. A experiência de você entrar na loja do Zorin, tá? Fazer o download do Audacity. Eu fiquei confuso quando eu terminei a instalação, né? Porque eu terminei a instalação, eu vi que o OpenVino estava ali instalado, tá? E eu pensei, não pode estar funcionando. Antes de colocar qualquer faixa de áudio, de colocar qualquer coisa no sistema, eu fui lá para fazer a habilitação do plugin. Estava tudo habilitado. Ou seja, é pronto o pacote, pronto para usar, né? Se realmente você vai conseguir extrair os seus resultados, os mesmos resultados que você consegue extrair no Windows, aí é uma outra história, porque ali a gente está falando de sistemas operacionais diferentes. Então alguma coisinha você vai ter que mudar em relação ao Windows quando for para o Linux, da mesma forma como alguma coisinha você teria que mudar ali na sua maneira de utilizar o software caso estivesse utilizando o Mac. Mas isso são adaptações que você, né, que manja aí de Audacity, resolve, sei lá, em 2 pulos, né? O fato é que hoje, dentro do Zorin OS, você entra na loja, digita Audacity, clica em download ali na versão de Snap e não precisa fazer absolutamente mais nada. Você vai ter um dos plugins mais poderosos hoje de IA para fazer tratamento de áudio, que é o OpenVino, não só já instalado dentro desse empacotamento Snap, mas também habilitado. E aí, aí é só chegar e usar, beleza? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo curtinho de hoje.
Se curtiram a dica, por favor, entre ali nos comentários, comentem as experiências de vocês também com o Audacity. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no TTS caso não sejam inscritos, porque apesar do desempenho dos vídeos estarem aqui sendo até bem bacanas, né? A gente sabe que o algoritmo anda penalizando aqui o TTS pela falta aqui de frequência de postagem de conteúdo. Estou tentando corrigir isso na medida do possível, mas de toda maneira o conteúdo está aqui. Então, obrigado pela paciência de sempre. Até a próxima. Tchau, tchau.